E aí pessoal, bom, um dia desse aí pra trás eu gravei um vídeo falando sobre uma gambiarra e o pessoal tava fazendo furadeira, um gabarito para furadeira virar uma utopia, né? E eu gravei falando dos motivos pelos quais eu não acho uma boa ideia. Mas hoje eu vou mostrar uma gambiarra aqui. Eu vou pegar a furadeira e vou fazer um gabaritozinho aqui para transformar ela numa lixadeira de disco. Eu já cortei todas as peças aqui que vou precisar, não vou mostrar os cortes, que eu fui cortando e já planejando o que eu ia fazer, então se eu fosse gravar o corte também ia ficar meio chato o vídeo. Então já está tudo cortado, eu vou mostrar a montagem. Eu não vou colocar também, não vou dar as medidas porque não faz diferença, não vai funcionar. Você tem que cortar as medidas no tamanho da sua furadeira, né? Então se eu passasse as medidas só ia funcionar para quem tem uma furadeira exatamente no mesmo modelo da minha. A minha já tem 20 anos aqui, provavelmente tem muito pouca gente que ainda tem uma dessas. Então eu vou mostrar o que eu fiz, mas aí se você quiser fazer uma igual, você tem que tirar as medidas da sua própria ferramenta e montar com elas. Vamos ver como é que foi? Então, ó, eu já fiz alguns vídeos aí, vocês já devem ter visto eu usando esse disco de borracha aqui. É um disco que veio com a própria furadeira. É um disco flexível, onde você cola um disco, onde você prende, né, com parafuso, um disco de lixa em cima dele. Eu costumo usar com esse suporte aqui. A furadeira fica presa aqui, né? E aqui você prende na bancada. O que eu vou fazer agora vai ser um jigzinho aqui em cima de uma tábua, mas eu vou continuar usando esse suporte para poder ficar fácil de remover a furadeira sempre que eu precisar usar ela como furadeira mesmo. Eu não vou usar esse disco de borracha, eu vou usar uma boina. Isso aqui você acha para comprar nesses home centers aí. Essa boina é mais rígida, ela é a mesma que serve em lixadeira rotorbital. Então para fazer uma lixadeira de disco ela é melhor do que essa daqui que você faz pressão nela e ela cede. Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi cortar uma tábua para ser a base, né? Eu optei por prender a furadeira de cabeça para baixo aqui assim. No meu caso aqui, porque eu vou aproveitar que a minha furadeira tem nesse lado da carcaça, ela já tem algumas partes planas, então eu vou usar ela para apoiar, vai ser mais fácil de ajustar do que se eu pusesse ela de lado, porque de lado aqui ela é mais arredondada, eu ia ter que calçar melhor. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar um toquinho aqui para pôr na frente, para apoiar aqui na frente, um outro atrás, então ela vai ficar desse jeito aqui, e vou pegar um maiorzinho mais alto para colocar mais baixo. Ele vai ficar mais afastado aqui assim, que ele vai ser onde eu vou prender essa garra quando eu estiver montando. Então ela vai estar presa aqui no mandril, né, esse lado aqui, e essa garrinha aqui vai estar presa nesse suporte de cá, de modo que quando eu quiser tirar eu só solto esse parafuso e levanto a furadeira inteira. Depois que eu fizer isso eu vou colocar duas cunhas dessa, uma de cada lado, para poder manter ela em pé, né, para não torcer aqui. Então ela vai ficar aqui assim, vai ser uma guia para onde eu vou encaixar a furadeira quando estiver colocando ela aqui. O importante aqui são duas coisas. Primeiro você tem que garantir que os acessos que você precisa para ligar e desligar vão estar livres, né? Então no meu caso aqui, o gatilho da furadeira está aqui, eu tenho uma travinha para manter ela ligada aqui. Então não posso ter nada apoiando aqui para não perder o acesso. Se a sua furadeira não tiver essa trava, você pode prender ela aqui com alguma coisa, uma abraçadeira. E tem aqui embaixo a chavinha do martelete. Não é para usar martelete na lixa, né? Mas vai que você esqueceu de virar a chavinha antes de montar, para não ter que desmontar tudo de novo, eu estou deixando a chavinha livre aqui. Então essa é a primeira coisa, né? Deixar acesso livre a todos os seus, tudo que você pode precisar enquanto estiver usando. E a outra muito importante é não colocar nada tampando
as saídas de ventilação do motor da furadeira, senão você vai começar a esquentar ela quando estiver ligado. Aqui, esse particularmente é muito importante porque usando como lixadeira ela vai ficar ligada mais tempo do que normalmente ela fica quando você está fazendo um furo. Então a tendência dela já vai ser de esquentar um pouco mais. Se você abafar a ventilação dela vai ser pior ainda. Então vamos fazer a montagem disso aqui? Então a primeira parte aqui está pronta. Então esse aqui vai ser o berço onde a furadeira vai ficar. Então eu solto ela aqui, tiro o conjunto inteiro, colocar, encaixo ela aqui de volta e aperto o parafuso. Simples assim. Agora tem que fixar esse berço na chapa, só que eu vou fazer ele depois, porque agora eu vou montar a mesinha onde vai ficar aqui. Como é que eu vou fazer essa mesinha? Eu vou colocar, simular aqui, colocar o disco aqui. Vou passar uma por baixo aqui do mandril, uma madeirinha aqui na frente para fechar o caixão. Vou colocar de lado aqui duas dessas, elas vão ficar mais para dentro aqui, de propósito, porque eu quero ter a base aqui livre para poder prender com o sargento, caso eu queira levar isso para algum lugar diferente. Essa daqui eu fiz um furo que ele tá do tamanho do bocal do aspirador de pó. Então quando eu estiver usando eu posso colocar o aspirador aqui do lado e ir lixando junto. E esse daqui vai ficar aqui no meio, em cima de onde eu vou estar apoiando a peça, para poder aumentar a rigidez. Eu vou usar um MDF fininho aqui de 6 como base. Vou usar ele porque eu tinha uma peça dele aqui e porque eu achei nas sobras aqui essas peças já na espessura que ficou legal para o MDF de 6. Se eu fosse usar uma chapa mais rígida, que talvez seria até melhor para poder trabalhar aqui, eu ia ter que serrar na espessura aqui. Eu preferi fazer assim mesmo. Como a área é pequena, eu acho que isso aqui vai aguentar. Só que aí aqui eu preciso acertar essa distância dessa peça aqui conforme a fixação de cá. Então por isso que eu vou prender essa primeiro e depois eu prendo a de lá, mais para frente ou mais para trás, conforme ficar a montagem. Outra coisa que eu tenho que prestar atenção aqui é que o mandril, essa peça tem que ficar embaixo dessa região, desse pescoço do mandril aqui, mais menor, com diâmetro menor. Se ele pegar lá na parte de trás, ele vai esbarrar quando estiver ligado. Então esse é outro ajuste que eu vou ter que ver na hora de fixar essa parte de trás aqui. Por isso que eu vou montar da frente primeiro. Então vamos lá. Tá montado aqui. Eu dei alguma bobeira na hora que eu fui fixar essa daqui, essa parte aqui do meio, que ela ficou torta. Não sei exatamente o que eu fiz de errado não, mas eu não como isso aqui vai ficar escondido, né? Vai ficar por baixo aqui, ele é só para aumentar a rigidez dessa peça. Ficar torto desse jeito não vai atrapalhar nada. Eu já fiz um ensaio aqui com a furadeira de volta no lugar, ela não está pegando no disco, então eu vou deixar assim mesmo. Então agora eu vou fixar esse daqui na base. Como a base agora eu vou pôr o parafuso de baixo para cima, eu vou escariar os pontos onde eu vou prender o parafuso para ele poder ficar liso com a parte de baixo, para evitar de arranhar qualquer coisa que eu ponha isso aqui em cima depois. Então vamos lá. Então tá aqui, a mesa está fixada já. Agora a gente vai posicionar o suporte da furadeira para ver o lugar certo aqui, que é onde a gente vai prender ele. Então para isso agora eu vou prender as coisas
no lugar já, como se eu fosse já utilizar. Só para evitar de ter essas folgas que sempre existem aqui, delas me atrapalhar no posicionamento. Eu já vou prender tudo aqui, tanto a bola no mandril, quanto esse suporte aqui da própria furadeira. Vou colocar ele no lugar aqui. Aí uma coisa que eu esqueci de falar, eu devia ter mostrado até antes de montar isso aqui, é o seguinte: na hora de calcular, de cortar essas peças aqui, de calcular o posicionamento, é interessante você garantir que o disco aqui está no esquadro com a sua base. Esse aqui tá, até que dá para mostrar aqui, então ele ficou bem no esquadro aqui. Se ele não tiver, você aumenta ou diminui aqui um dos lados desses tocos aqui que estão suportando a sua furadeira, para poder deixar ele no esquadro com a sua mesa. Isso facilita depois na hora que você estiver trabalhando com a lixadeira. Outra coisa que eu vou tentar olhar aqui agora, que agora já está tudo preso no suporte, eu vou tentar colocar esse eixo aqui centrado com a peça. Então vamos ver aqui mais ou menos quanto que a gente tem aqui. Vou colocar o eixo mais ou menos no meio. Aí é só preciosismo mesmo, isso não vai atrapalhar em nada a funcionalidade da lixadeira, mas eu quero que ele fique no meio. Outra coisa que é interessante ver aqui, se essa peça está paralela com o fim da sua mesa aqui. Também não atrapalha em nada, mas é legal se estiver paralelo. Então esse aqui tá bom, a posição aqui do eixo está no meio agora. E vamos ver aqui. O melhor jeito vai ser colocar isso aqui no lugar. Ó, o que eu estou fazendo aqui, eu vou tirar o paralelo dessa daqui em cima da mesinha e aí vou checar lá. Acho que é o jeito mais fácil que vai ter aqui agora. Então, ó, primeiro eu estou pondo essa peça aqui, eu já sei que essa está no esquadro, que eu cortei ela no esquadro. Agora eu vou encaixar essa face de cá nessa daqui. Então, ó, ela não está paralela. Eu vou torcer um pouquinho. Aqui agora deu. Beleza. Então essa vai ser a minha posição. Então aqui, como eu não vou conseguir virar esse negócio para poder fazer a furação, eu vou marcar aqui a posição que eu estou colocando. Então eu vou fazer primeiro os furos de baixo para cima, de cima para baixo aqui, para marcar a posição certa. Depois vou prender ele de novo, como eu já marquei onde está aqui, vai ficar no lugar certo. E aí eu prendo.
testar de novo agora o posicionamento. Entra aqui assim, prendo o parafuso aqui. Beleza, tem o jogo só do eixo aqui, que esse não tem jeito, da própria ferramenta. E ele continua no esquadro, muito bom. Tá aqui, tá bem firme, funcionou. Agora a gente vai colocar a mesinha aqui. Essa mesinha agora eu tenho que abrir um rasgo para poder encaixar esse disco aqui por cima. Como eu quero colocar uma aspiração aqui, o ideal é que esse rasgo fique com a fresta menor possível, né, para poder melhorar a eficiência da aspiração. Por outro lado, a fresta também não pode ser pequena demais, senão a serragem que vai estar gerando aqui não cai, né, vai ficar toda para fora. Então tem que ser um meio termo aí que a gente vai tentar achar no olho aqui mesmo. Eu vou fazer um gabaritozinho de papelão primeiro, desse pedacinho aqui, antes de transferir o corte para a peça de madeira. Vamos lá. Tá aqui, fiz o ajuste ali com a tico mesmo. Acho que ficou bom, podia ter caprichado mais no corte, fazer uns cortes mais retos, mas não atrapalha o uso não. Então agora eu vou prender essa peça aqui. Diferente das outras, essa eu não vou passar cola, vou só pôr o parafuso. Apesar de eu não ter planos de ficar tirando isso, pode ser que algum dia entupa alguma coisa aqui nessa parte aqui de aspiração de pó, pode ser que eu precise tirar essa tábua para limpar. Então essa daqui vai ficar presa só no parafuso mesmo. Então, vamos lá. Aí pessoal, vamos testar? Bom, tá feito aí. Realmente para usar solto assim na mesa não dá, tem que estar preso em algum lugar. Mas está funcionando, tá bem legal. Gostei. Quem gostou dá um joinha aí. Aproveita para se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima.